nossas energias, as nossas vibrações, as nossas orações, Pai, nós unimos agora, meu Deus. E nós pedimos que o Senhor toque, Pai, poderosamente sobre essas mãos, sobre as nossas mãos, meu Deus, capacitando-nos, Pai, trazendo, meu Deus, a Tua força, Pai, trazendo o Teu poder, meu Deus, trazendo, meu Deus, manifestando os poderes do mundo vindouro, Pai, para esse mundo, para essa esfera, meu Deus. Então toca, meu Deus, sobre essas mãos, e que haja, meu Deus, nelas o Teu poder, Pai, o Teu milagre, meu Deus, aonde nós tocarmos, Pai, que ali seja o Teu toque para curar, para resgatar, para abençoar, meu Deus, em nome de Jesus. Toca, Pai, poderosamente sobre essas mãos e capacita, meu Deus, capacita, Senhor, em nome de Jesus, e tira todo o mal, meu Deus, toda inveja, todo orgulho. Limpa-nos, Pai, por completo, para que sejamos a Tua morada, Pai, para que sejamos, meu Deus, o Teu templo, o Teu santo templo, em nome de Jesus. E cura-nos, Pai, das nossas deficiências, das nossas debilidades, meu Deus, físicas, espirituais, em nome de Jesus, Pai. Toca sobre essas mãos agora, meu Deus, e que haja cura, e que haja transformações de vida, Pai, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos nessa manhã, meu Deus, a Tua cura e a transformações de vidas, Pai, em nome de Jesus. E nós te agradecemos, Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor. Oh, aleluia, Senhor. Graças te damos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Graças te damos, meu Deus. Amém e amém. Glória a Deus, meus irmãos. Glória a Deus. Se assente, meus queridos. Quem disse, meus irmãos, que seria fácil viver? Quem disse? Ninguém. Nem o próprio Yeshua disse que seria fácil. Nem o próprio Cristo, Jesus Cristo. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ou seja, persistam. É o que nós temos fazido até agora. Persistir. Muitas dificuldades, muitas, não são poucas, são muitas. Muitos atrapalhos, adversários físicos, espirituais. Mas esta é a nossa vida. Esse é o mundo ao qual nós vivemos. Esse é o mundo. E é por isso que nós temos que nos alimentar todos os dias da presença dele. Todos os dias. Não é apenas aqui, nessa casa, nessa congregação nossa aqui. Aqui sim, nós unimos as nossas orações, unimos os nossos pensamentos. Como eu sempre falo para vocês, aqui unidos, nós, no mundo espiritual, na esfera espiritual, a qual nós não vemos e nós não entendemos, muitas das vezes, nós formamos uma corte, um tribunal espiritual, e nós somos aptos a julgar as causas. E é por isso a importância de nós unirmos as nossas orações. Quando eu oro buscando pelas minhas causas, vocês oram buscando pelas causas de vocês também. E essas causas são postas justamente nessa esfera espiritual. Nessa esfera espiritual. Deus faz isso, Deus faz aquilo outro, Deus cura a minha família, Deus cura o meu filho, a minha filha. Deus traz a cura para nós. E essas orações, meus irmãos, elas vão subindo, subindo, subindo. E o Deus Todo-Poderoso, aquele que está em todos os lugares, Ele também está aqui. Ele também está nessa corte espiritual, julgando as nossas causas. Julgando as nossas causas, intercedendo por nós. Por isso a importância de nós orarmos, 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 orarmos.
na casa, aqui, no trabalho, aonde quer que nós formos, aonde quer que nós estivermos. Só venceremos, meus irmãos, o mal com a oração. Apenas com a oração. Glória a Deus. Meus irmãos, a porção bíblica dessa semana, ela atende pelo nome de Kitetse, que é quando saíres. Mas da onde? Quando saíres para quê? Moisés está orientando o povo à guerra. Quando vocês saírem para a guerra, vocês farão isso, isso e aquilo. E é interessante, meus irmãos, porque essa paraxá ela começa com Moisés falando assim, olha, quando vocês saírem para a guerra contra o seu inimigo, e eu der a vocês a vitória, vocês então poderão tomar posse de uma mulher bonita e trazer ela até a casa de vocês. Olha a história. Mas vocês não vão tomar ela por mulher ainda. Por 30 dias, essa mulher bonita, a qual vocês trouxeram sobre a casa de vocês, por 30 dias, ou seja, um mês, vocês vão raspar a cabeça dessa mulher bonita. Vocês vão deixar as unhas dela crescerem. Aquele vestido que ela vestia, bonito, pouco a pouco ele vai se definhando. E essa mulher, ela vai prantear, ela vai chorar, dia e noite, 30 dias. E você vai ter que aguentar isso. Você não vai poder possuir ela antes dos 30 dias. Ou seja, é um teste, meus irmãos. O próprio Deus aplicou um teste para eles, para que se depois desses 30 dias, esse homem, vendo essa mulher nessa situação, mulher esta que ele julgou ser bonita, isso, claro, é subjetivo, ele teria que entender se era realmente aquilo que ele queria. Mas por que Deus fez isso? Por que Deus começa dessa forma? Exortando, ensinando o povo dele a fazer isso. Isso também é uma proteção para aquelas mulheres. Porque senão toda a guerra que eles vencessem, o homem tomaria uma mulher para si. Apesar de que, naquela época, naquele tempo, há tantos mil anos atrás, isso era permitido. Naquela época. Deus meio que fez uma emenda na própria lei e permitiu. Momentâneo, temporário. Mas não era essa a intenção primária de Deus, nunca foi. Então, meus irmãos, era uma proteção, tanto para ele como para ela. Porque senão ele poderia simplesmente, como ela era um despojo de guerra, algo que ele conquistou, ele poderia muito bem usar essa mulher um dia, 2 dias e mandar ela embora. E depois novamente. Olha o caos que isso ia trazer para aquele arraial, para aquela população. Então ele tinha um teste de 30 dias. Se depois desses 30 dias ele entendesse que não era aquilo que ele queria, então ele deveria soltar ela e não vender, apenas soltá-la. E é claro que isso, a nível literal, a nível espiritual, tem outras coisas profundas, outros significados, o qual nós não trataremos aqui, não pelo menos hoje. Mas a paraxá ela começa justamente exortando o povo de Deus nessas circunstâncias. Quando sairdes, ou quando saíres, kitetse. Por isso que essa paraxá vai tratar desses assuntos, basicamente de assuntos de guerra, de justiça.
Nós vamos entender, ou tentar entender um pouquinho dessas coisas. Outra situação que essa paraxá vai trazer, vai tratar, ela é riquíssima nos seus detalhes, riquíssimas. Eu poderia ficar aqui falando um dia, 2 dias, apenas sobre as suas minúcias, seus detalhes. Outra coisa que ela vai tratar, sobre o filho rebelde, o filho contumaz, o filho que não obedece aos seus pais. E aí nós temos que entender muito bem o que essa paraxá o que a Bíblia vai falar sobre isso, para nós não fazermos um anacronismo, ou seja, lermos com os olhos de hoje, século 21, uma coisa que foi escrita há tantos 1000 anos atrás. Não podemos fazer esse anacronismo. O tempo de hoje, século 21, é totalmente diferente daquelas civilizações, daquela cultura que vivia antigamente. Então a Bíblia fala sobre o filho contumaz, aquele filho que é glutão, beberrão e que não obedece aos seus pais. A narrativa bíblica orienta: pega esse filho, traz para perto de ti, exorta ele. Você pode até punir esse filho para ver se ele se orienta, para ver se ele começa a obedecer, a temer, a ter o temor pelos seus pais. E se mesmo assim, veja que a Bíblia, ela esgota todas as possibilidades. Deus, ele esgota todas as possibilidades. E se mesmo assim, exortando, punindo, ele não mudar, se mesmo assim ele não mudar, pensem vocês, uma pessoa, uma maçã podre, uma laranja podre, no meio das outras laranjas, se você não tirar ela, ela vai apodrecer as outras laranjas também. Essa é a moral da história. Ah, mas Deus está sendo muito rígido, que Deus maluco, que Deus estranho. Meus irmãos, volto a repetir, a nossa civilização é outra, totalmente diferente, padrões diferentes, cultura diferente do que essa que a narrativa bíblica está tratando. E aí os pais trariam esse filho ou essa filha até os anciãos, e os anciãos formariam uma corte, iriam julgar essa pessoa. Se eles entendessem, se eles achassem que para essa pessoa não tem mais o que fazer, esgotou-se todas as possibilidades, e se essa pessoa, ainda que fosse o filho, ficar no meio da congregação, ela vai pôr a perder muita coisa, muita coisa. Então ela deveria ser tirada do meio do arraial. E o que Deus diz? Então os anciãos, depois de julgar essa pessoa, esse filho, eles trarão ele até os portões da cidade e o apedrejarão, ou seja, vão matar ele. Vão matar. Ah, mas Deus está punindo uma pessoa inocente. Deus não pode ser assim. Esqueçam o Velho Testamento. Olha que coisas horríveis que a Bíblia, a narrativa orienta aqui. Meus irmãos, isso é anacronismo. Olhar para um texto escrito há tantos 1000 anos atrás com a percepção de hoje, com a nossa percepção. Mas Deus sabe todas as coisas. É por isso que Ele fez assim, que Ele deixou assim. Justamente por isso. Tinha outra questão. A pessoa que era punida de morte, ela deveria ser pendurada no madeiro o dia inteiro, mas ela não poderia passar a noite. Mas o dia ela era pendurada no madeiro, aquele corpo, como fizeram com o próprio Yeshua Jesus. Por quê? Para que as outras pessoas vissem e entendessem: olha, se eu não me consertar, se eu não andar segundo os preceitos, os estatutos, os juízos que o próprio Deus estabeleceu para a nossa congregação, para o nosso arraial, então o meu destino vai ser exatamente igual a esse. A intenção de Deus era que eles vissem aquela punição e temessem.
olha, eu não quero chegar a essa situação, eu não quero, então eu não vou fazer isso. Essa era a intenção primária de Deus, fazer com que as pessoas entendessem e não errassem o alvo, e não errassem o caminho. Isso não quer dizer que elas não iriam pecar, isso não quer dizer que nós não pecamos, mas é entender, opa, eu tenho uma direção a seguir, fatalmente ou eventualmente eu vou me desviar desse caminho, ou por erros momentâneos meus, ou alguém me fez tropeçar, me fez cair, me tirou do caminho, mas eu tenho que saber que eu tenho que voltar para esse caminho, eu tenho que permanecer nele. É isso que Deus queria que eles entendessem. Permaneçam no caminho, permaneçam debaixo das minhas leis. Ali nos primeiros capítulos de Deuteronômio vai falar isso. Deuteronômio 4 diz: olha, quando vocês adentrarem a Canaã, vejam que eu estou dando muitas leis para vocês, muitos estatutos, muitos juízos, e leis boas, lindas, leis estas que aquelas civilizações que lá moram não têm. Elas tinham sim as suas leis, outras leis, mas não tinham esse centro de justiça que a Bíblia vai trazer, que a instrução de Deus, que a Torá vai trazer. Não tinham. E o próprio Deus diz: são leis boas, então cumpram elas. São leis boas. Outra coisa que essa paraxá vai tratar, e alguns vão falar que é o menor dos mandamentos. O menor dos mandamentos, qual que é? Qual que é o menor dos mandamentos? Será que são apenas aqueles 10? Os 10 ditos, as 10 palavras, ou os 10 mandamentos? Não, aquilo é a base, mas não se limita àquilo. Não se limita apenas àquilo. E os sábios vão falar que esse é o menor dos mandamentos. Qual que é? Quando a pessoa, o cidadão, está passando ali pela estrada, e ele está com fome, e ele vê um ninho de passarinho, uma mãe em cima dos ovos. A narrativa bíblica diz, Deus diz: você não pode comer a mãe com os filhotes. Você tem que espantar a mãe, e aí você pode comer dos ovos, dos filhotes. Por que isso? O menor dos mandamentos. Os sábios vão falar assim, ó: a mãe consegue viver sem os filhotes, sem os ovos, mas os filhos jamais conseguirão viver sem a mãe. Jamais conseguirão viver sem a mãe. Então, por isso que a Bíblia diz: esse é o menor, aliás, os sábios dizem, esse é o menor dos mandamentos. Espante a mãe e pegue dos ovos. Aí sim. Outra coisa, meus queridos, o homem, quando ia à guerra, aliás, o homem para ir à guerra, ele tinha que esperar 1 ano depois de casado. 1 ano. Por quê? Porque ele poderia morrer e a mulher ficaria viúva. Então, ele casava, esperava-se 1 ano e depois ele serviria ao seu exército. Antes disso, não. Isso é justiça. Isso é justiça. Outra coisa que a Bíblia vai falar, isso já no final da paraxá: lembre-se dos amalequitas. Por quê? Por que lembrar dos amalequitas? Quem foram os amalequitas? Povo cruel, turbulento, que fez guerra, atacou os israelitas pelas costas, quando eles estavam fracos, quando eles não perceberam, foram covardes. O povo estava fraco, cansado de andar, estava com fome, não tinha parado ainda. E os amalequitas atacaram. E se não fosse a mão poderosa de Deus intercedendo por eles, com certeza teriam eliminado os israelitas.
Por isso que Deus diz: lembre-se do que fizeram os amalequitas. Hoje, meus irmãos, hoje, esse espírito amalequita ainda existe. Ainda existe esse espírito amalequita. Os sábios vão dizer que nós temos que vigiar o tempo todo. Por quê? Quando esse espírito amalequita nos ataca, quando que é? Quando nós estamos fracos, deprimidos, quando parece que as coisas não dão certo para nós. Aí vem o espírito amalequita. Ele simplesmente ataca quando nós estamos fracos. Ele não ataca quando nós estamos fortes, preparados. Não. Ele ataca quando nós estamos com fome e com sede. Quando nós estamos despreparados. Aí vem o espírito amalequita nos atacar. Pode ser uma pessoa, um fulano, um cidadão. É um espírito amalequita. O mesmo espírito que atacou os israelitas pelas costas. Que fujamos dessas pessoas. Que saibamos ver aonde está o espírito amalequita. Pode estar naquele seu vizinho, naquele parente, naquele outro lá. Vocês vão perceber, nós temos a capacidade de perceber esse espírito amalequita. Que fujamos dele. Porque ele vai nos atacar justamente nos momentos difíceis, nos momentos ruins. Aquela pessoa que diz que é amiga, que vai ajudar, mas ela vem justamente para semear o ódio, a discórdia no nosso coração. Espírito amalequita querendo nos derrubar. E isso aqui transcende eras, anos, milhares de anos. E esse espírito vem vindo desde lá de trás. Que fujamos dos espíritos, do espírito amalequita. Outra questão também muito debatida. A questão do divórcio. A questão do divórcio. Essa porção bíblica vai tratar um pouco sobre isso. E é claro que ela não vai falar tudo. Mas nós podemos entender como que era aquela sociedade na época. Como que era? Mulher casada com um homem, e lá pelas tantas o homem não se agradava mais dela, não queria mais ela. Você fez isso, você fez aquilo outro. Lembre-se, isso é uma emenda na própria lei de Deus. Isso é uma emenda. O divórcio é uma emenda para que o homem não peque. Mas não é a intenção de Deus, não é a vontade de Deus. A vontade está lá em Gênesis. Que o homem tome a mulher e os dois se tornem uma só carne para sempre. Mas é claro, meus irmãos, não vamos ser hipócritas. São pessoas diferentes, tempos diferentes, cultura totalmente diferente. Imagine vocês. Eu sou uma pessoa, tenho as minhas deficiências, as minhas dificuldades. Eu gosto de certas coisas. A minha esposa certamente vai ser diferente. É claro que nós combinamos em algumas coisas sim, mas em outras não. Isso é a vida, isso é a nossa realidade. Por isso que a Bíblia orienta bem. Olha, conheça o seu parceiro, entenda ele, para depois você não ter que usar a carta de divórcio. Mas mesmo assim, se pela dureza do nosso coração chegou a extremos que não tem para onde correr, já se tentou fazer todas as coisas, todas as medidas foram tomadas, e mesmo assim não tem solução. Acontece e vai acontecer. Não sejamos bobos de falar, olha, não, porque a Bíblia diz e orienta, então você tem que ficar, a mulher tem que ficar aguentando o marido, ou o marido aguentando a mulher.
apanhando, correndo risco de morte, sendo traído ou traída e tantas outras coisas. Nessas circunstâncias que Deus criou a carta de divórcio. Em hebraico é o Sefer Kerit, a carta de divórcio. Por quê? Naquela época, se a mulher não tivesse a carta de divórcio, ela se tornaria uma prostituta. Ninguém, nem o homem, queria casar com ela. Nem o homem iria casar com ela. E ela se transformaria numa prostituta. Ela teria que ganhar a vida. E naquela época, naquele tempo, uma das alternativas seria ser prostituta. Então a mulher com uma carta de divórcio nas mãos, ela poderia mostrar para outro homem: opa, é lícito, está aqui a carta de divórcio. E esse outro homem poderia contrair núpcias, poderia casar com ela. Agora, teria que ter a carta de divórcio. O próprio Jesus, os evangelhos, vai dar uma pincelada sobre isso. Uma pincelada. Ele não vai se debruçar e falar se é certo ou não. Ele apenas vai dar uma pincelada. E antes mesmo de Jesus, voltemos agora ao período do segundo templo, há mais de 2000 anos atrás, antes do próprio Jesus, existiam duas grandes escolas farisaicas. Duas grandes escolas farisaicas. Povo que interpretava a lei, povo que se debruçou sobre essa paraxá, sobre essa escritura e tentou entender. Quais são elas? Hilel e Shammai, duas escolas farisaicas. O que um falava, o que o outro falava sobre a questão do divórcio? Isso no primeiro século, no segundo tempo. Hilel dizia: olha, se você está casado com a fulana ali, e ela porventura deixou queimar a comida, não lavou a roupa direito, ou você cansou dela, então você tem direito a dar a carta de divórcio. Você tem direito, Hilel falou. Ou seja, por motivos banais. Agora Shammai vai totalmente ao contrário. Shammai diz: não é assim não. Espera aí, não vamos banalizar as coisas também, sair dando carta de divórcio a torto e direito por aí. Não. Shammai diz: olha, você pode dar carta de divórcio apenas em alguns casos. Um deles seria a questão da infidelidade conjugal, da traição. O fulano era casado com o outro lá, e lá pelas tantas ele traiu o fulano lá e o outro acabou descobrindo. Então, nessa situação, você pode dar a carta de divórcio. E o próprio Jesus foi nessa linha de raciocínio de Shammai. Não é essa não. Espera aí. Como que você vai ficar dando carta de divórcio a torto de direito? Não. Casou? Aprenda a conviver com essa pessoa. Aprenda a conviver. Vai separar apenas em alguns casos aonde não se tem mais possibilidade das duas pessoas viverem no mesmo teto. A mulher está sempre apanhando do marido, não tem mais para onde correr, para onde fugir, ela até corre risco de morte. Ela foi traída, ela é traída constantemente, ela é humilhada. Isso serve para o homem, é vice-versa. Nessas situações é permitido lavrar a carta de divórcio, e essa pessoa não peca se ela contrair novas núpcias. O próprio Jesus atestou isso, meus irmãos. Atestou isso. Então não é eu chegar aqui e falar: não, mas a Bíblia diz que o casado então não separe. Espera aí, vamos lá. Não é bem assim. Para isso existe a carta de divórcio. Para isso existe a carta de divórcio. Que as pessoas, umas não entendem e vivem uma vida toda escravizada com outra pessoa, ou elas tornam isso banal. Veja que são os extremos. Ou ela não entende, ou ela torna isso banal. Fulano casou com A, depois com B, depois com C, depois com D, e assim vai indo.
banalizou demais. Outra coisa que Deus não gosta. Então, Ele deixou a carta do divórcio para isso, para que as pessoas, quando não tivessem mais solução, que elas usem a carta do divórcio, mas usem com sabedoria, não apenas, ou não ficar dando a torto e direito por aí, não, aí também não. E as pessoas não entendem isso. As pessoas não entendem isso. Vejo que Deus não é a intenção real de Deus isso, mas pela dureza do nosso coração, Deus teve que fazer isso, e tantas outras coisas que não eram do agrado dele. O homem com 2 mulheres ou mais, e por aí vai. Então, tantas coisas Deus criou pela dureza do nosso coração. Mas o molde, o padrão ideal não é esse. O ideal é que o homem e a mulher sejam uma só carne para todo o sempre. É claro que vai haver exceções. E tantas outras coisas que essa paraxá vai nos ensinar. Por isso que eu disse que ela é rica nos seus detalhes, ela é rica. Mas nós vamos ler algumas coisas. Você que trouxe a Bíblia, abra ela comigo lá em Deuteronômio, Devarim, capítulo 22, a partir do versículo 8. Deus vai ensinar para nós, e ensinou para eles, coisas espirituais através de coisas naturais. Esse é o modo de trabalhar de Deus, do natural ao espiritual. Deuteronômio capítulo 22, versículo 8. Quando edificares uma casa, far-lhe-ás no terraço um parapeito, para que nela não ponhas culpa de sangue, se alguém de algum modo cair nela. Olhem para mim um pouquinho. Olhem para mim. Então Deus diz, isso a nível literal, nós vamos tentar entender o solo, o oculto, o espiritual. A nível literal, Deus diz, olha, quando vocês construírem a casa de vocês, e naquela época era natural construir, como se fosse um sobrado, onde a pessoa poderia ir no lado de cima também. Deus diz, quando você construir essa casa, vigie, cuide, e construa um parapeito, construa aquela cerca de proteção. Para quê? Para que se uma pessoa da família, um vizinho, um amigo, subir até lá e ele cair, você não seja culpado desse sangue inocente. Vigie com isso. Vigie para que o vingador do sangue não venha atrás de você e você não tenha que fugir para uma cidade de refúgio. Isso a nível natural. Os sábios, se debruçando sobre isso, eles dizem, olha, quando Deus começa falando, quando vocês construírem uma casa, Ele está falando da estrutura, ou seja, Deus está falando, ou Deus está orientando de nós mesmos, da nossa estrutura, construa uma estrutura bem fundamentada, forte, vigie com isso. O telhado da casa, os sábios dizem, é a nossa mente, é o nosso intelecto, é a nossa moral. E o parapeito é justamente essa grade de proteção, essa cerca, que vai nos proteger do vingador do sangue, que vai nos proteger das coisas mundanas, da violência, das drogas, do pecado no geral, da corrupção. Então, a nível sod,
Deus está querendo falar isso para nós. Quando vocês construírem a estrutura de vocês, vigiem, que seja uma estrutura bem fundamentada, bem construída, com telhado, com parapeito, para que o vingador de sangue não venha atrás de vocês, para que o pecado não venha atrás de nós. Os sábios dizem que ao nível oculto é justamente isso que Deus estava falando para eles. Continuando, versículo 9: não semearás a tua vinha com duas espécies de semente, para que não degenere o fruto da semente que semeaste, e a messe da vinha. Falem para mim. Aparentemente coisa simples. Deus diz: quando vocês semearem a semente da uva ali, não misture ela com outra semente. Não misture ela com outra semente. Por quê? Porque uma, com toda certeza, vai absorver todos os nutrientes da outra, e a outra não vai nascer. Uma vai matar a outra. Isso a nível literal. A nível espiritual, e atente para isso, os sábios dizem que quando Deus fala para não misturar a vinha com outras sementes, eles dizem que aqui Deus está querendo mostrar alguma coisa. Eles dizem: a vinha que Deus fala são as leis do próprio Deus, são as leis dele, e as outras sementes são as leis do mundo, as leis mundanas. Então não se pode misturar o santo com o profano, o puro com o impuro. Não dá certo. Uma vai absorver a outra. Deus diz: não misture aquilo que é santo, não misture as minhas leis. Não queira fazer o que é certo tomando atitudes, caminhos errados. Ou seja, eu não posso roubar do mercado para matar a fome daquela pessoa que está necessitada, ainda que a intenção é boa. Poxa, eu vou lá matar a fome daquela pessoa necessitada, mas eu estou roubando daquela outra pessoa também. Então Deus orienta: não misture o santo com o profano. A intenção é boa, mas o caminho, os métodos que eu estou usando, isso Deus condena. Não faça, que não façamos isso. Deus diz: não façam isso. Não misture as minhas leis que eu estou dando para vocês aqui com as leis daqueles povos. Não misturem. Não sacrifiquem os seus filhos aos ídolos. Não façam isso. Obedeçam os meus mandamentos, para que vocês vivam, para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Obedeçam. E a última parte para nós encerrarmos. Versículo 10: não lavrarás conjunta de boi e jumento. Olhem para mim por um instante. Parece algo banal, né? Por que Deus falou isso? Não misture o boi com o jumento. Não misture. Por quê? Porque até no literal, meus irmãos, eu não posso fazer isso. É evidente que o boi é mais forte que o jumento. Um é preparado para uma coisa, o outro é para outra coisa. Se eu colocar o boi e o jumento juntos, o boi, como é mais forte, é apto para esse trabalho, e o jumento não, o jumento é mais fraco, o que vai acontecer? Há uma disparidade entre os dois. Há injustiça entre os dois. A injustiça, eu vou fazer com que o jumento trabalhe mais, force mais, se canse mais do que o boi. Vai ter que trabalhar o triplo ou mais para tentar compensar a força dele. Então isso, aos olhos de Deus, é abominável. Não junte o boi com o jumento, ou seja, não compare coisas desiguais. Não faça isso. Que não façamos isso, meus irmãos.
Outra coisa que os sábios vão falar sobre isso. O boi é um animal puro, é próprio para o consumo, segundo a narrativa bíblica. O jumento é impróprio para o consumo, é impuro. É impuro. Então, quando nós fazemos isso, nós estamos novamente misturando, vejam, o puro com o impuro. Não vai dar certo. O santo com o profano. Não vai dar certo. É aquela pessoa que tenta andar pelos caminhos de Deus, pelos caminhos certos, mas ela peca. E aí isso vira rotina na vida dela. O Espírito Santo ele não convence mais de que aquele ato foi falho e ela precisa voltar aos braços de Deus, precisa voltar ao caminho certo, precisa se arrepender, precisa não querer pecar mais. Quando nós pecamos, o Espírito Santo ele nos convence: olha, você errou ali, ok, agora não erre mais. Nós temos que ter esse sentimento: eu não posso mais errar, eu não vou mais pecar, ainda que eventualmente nós vamos passar por isso sim, mas esse tem que ser o sentimento, esse tem que ser o sentimento. E aqui, meus irmãos, vejam que o boi e o jumento, o que eles vão significar? Trabalho, arar a terra, trabalhar. Da onde vem o nosso pão? Da onde vem o nosso sustento? Justamente do trabalho, de arar a terra. E aí nós voltamos para Gênesis. O que Deus falou para Adão? Você, pelo seu pecado, pela sua culpa, do suor do seu rosto, do seu trabalho, você vai tirar o teu sustento. Ou seja, você vai arar a terra de forma correta e dali você vai produzir o teu sustento. Dali. E os sábios dizem que isso também fala conosco. Ou seja, quando eu misturo o puro com o impuro, trazendo o meu sustento, nós estamos pecando. Nós estamos pecando. É aquela pessoa que tenta seguir as leis de Deus, os mandamentos, mas quando há uma oportunidade dela se corromper, ela vai se corromper. Ô fulano, ô juiz, facilita aqui para nós, dá uma perimbada aqui, para que isso seja diferente, seja mais fácil. Vai lá e carimba. Misturei o santo com o profano. Ou seja, da onde está vindo o nosso sustento? Da onde? Da onde? O meu trabalho, ele é lícito ou ilícito? O nosso ordenado, o nosso salário, o nosso provento, o nosso ganho, ele está vindo de fontes lícitas ou ilícitas? Deus está falando justamente isso com eles, isso conosco. Não misture o santo com o profano. Ah, mas eu faço isso para ganhar vida, faço aquilo outro. Tudo bem. Isso é pecado ou não é pecado? Isso é justo ou é injusto? Isso vai contra as leis de Deus ou a favor? É isso que Deus estava falando para eles. E a nível espiritual para nós também. Da onde nós tiramos o nosso sustento? De formas lícitas ou ilícitas? Se for ilícita, meus irmãos, não adianta. Vai ter a sua recompensa. Nós vamos pagar aqui mesmo. Aqui mesmo. O pecado, Deus diz para eles, e Deus sempre vai falar para eles aqui em Deuteronômio: olha, vocês têm dois caminhos, a justiça e a injustiça, o bem e o mal. Se vocês escolherem a injustiça e fizerem aquilo que é mal, com certeza, mas com certeza absoluta, os inimigos de vocês vão achar vocês, vão ter vitória sobre vocês, o pecado de vocês vai achar vocês e vocês serão punidos. Meus irmãos, essas coisas transcendem eras, milênios e chegam até nós. Milênios e chegam até nós. Se nós fizermos aquilo que é correto, aquilo que é reto diante de Deus, com toda certeza absoluta, as bênçãos vão nos acompanhar. Elas vão vir em cima de nós. Elas, não é nós correr atrás das bênçãos, mas elas vão correr atrás de nós. E o contrário é verdadeiro. Se nós tomarmos o caminho mau, a maldição virá sobre nós.
o pecado vai nos achar e nós seremos punidos. Então vejam que Deus trata de coisas naturais, prazeres espirituais, para que nós possamos entender, para que eles entendessem: olha, isso aqui é natural, mas da mesma forma que isso é natural, misturar o boi com o jumento, você não pode fazer isso a nível espiritual. Misturar as minhas leis, aquilo que é santo, com as leis do mundo, ou querer ganhar, tirar o seu pão da terra de forma desonesta. Você não pode fazer isso. Eles não poderiam fazer isso. Moisés entendeu isso, e Moisés está exortando os seus compatriotas a fazerem e andarem por esse caminho. Caminho do quê? Da justiça. Essa paraxá vai tratar justamente sobre isso: justiça. Justiça para com a mulher desamparada, para com o filho, para com o pai de família, para com o guerreiro. Justiça e justiça. Amém? Fique de pé, meus irmãos.